Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Está me ouvindo? Oi, boa noite, Oswaldo. Tô te ouvindo. Você me ouve bem? Tranquilo. Tem uma pequena atrasadinha aqui, na hora Ah, mas estava quase tudo pronta. A minha gata aqui deu um pulo em cima e derrubou tudo aqui. Se eu te falar, desmontou tudo. eu tenho uma aqui também que é terrível. A gente tá com problema, né? O dia do jogo do Brasil, duas vezes a gente teve falta de energia elétrica aqui de ficar 2, 3 horas sem energia e vários temporais aqui, né? Você gosta de gatos? Eu tenho uma gata. Eu gosto de Gosta? gato. Vou te levar de presente, Gosto. então, umas duas para você, que a gatinha aqui deu cria. Nossa, olha, se a minha não fosse tão braba, eu até queria mais um filhotinho para botar junto, sabe, Oswaldo? Eu vou te mostrar Mas ela é depois muito. ali. Se eu falar quantos tem ali, você não vai acreditar. Eu vi ali, eu fiquei bem doidinha, porque eu gosto de gato branco e preto, sabe? Essas frajolinhas. Eu acho a coisa mais linda. A minha é uma tricolor, bem bonita também, sabe? Só que ela é meio ariscona, assim. Ela não se dá muito bem com gente, escuta barulho na escada, vai se esconder. Eu, na E a gente verdade, não sabe. na verdade, eu sempre tive cachorro. Eu tenho os pitbull, Aham, eu tenho os pitbull aqui, que a gente sempre, por tudo que a gente passou, sabe, a gente tinha assim um pouco de receio, tinha um pouco de tudo, sabe? Então, os pitbull, aham. queira ou não queira, são os guardas, né? Porque as crianças são os É, uma brincalhão, defesa pessoal, né? porque as crianças eles são bem brincalhão, mas são guarda. No meu quintal, você entra, mas você não sai. Uhum. Comigo você entra do lado, fica junto, mas sozinho, você não entra e se entrar também você não sai. Você não sai, ele fica do seu lado de rosa, se você parar, ele fica parado e quando você latir olhando para a janela ou para a porta. Então, Eita. eu sempre queria cachorro. Aí o meu netinho queria uma gatinha ganhou uma gatinha. Tá bom, Aham. deu uma gatinha para gatinha. E o netinho ficava aqui, a gatinha começou a crescer, quem foi, não foi, hoje se eu te contar, nem te falo. Peguei um amor tão grande, que bichinho, que coisinha bonitinha, que coisinha amiga, que coisinha maravilhosa, né? Que O coisinha. gatinho, gatinho, eu gosto muito de gatinho. Sempre foi meu bicho favorito, o gato. Boa noite a Mas todos. boa Pessoal, noite, estamos aqui gente. com a doutora Daniele Clossetti, advogada de direitos humanos, uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu tenho como amiga também, que a gente precisa conversar, precisamos falar sobre assuntos e assuntos importantes. Mas, antes de tudo, está só uma boa noite aqui. Estamos aqui com a Márcia. Essa Márcia, doutora, você lembra dela, né? A Márcia Ah, acompanha nós, a Márcia acompanha nós bem sim, direto. A tá Márcia é uma sempre aqui com pessoa a que gente. o coração dessa menina, o coração dessa Márcia, é uma pessoa assim, uma cristã bem. Eu sempre peço para orar por mim, ore por nós aí, Márcia. Uma pessoa muito bacana, doutora. Se não tiver, pode Oxe, adicionar ela. Vou passar depois as suas redes para adicionar também. É uma pessoa maravilhosa minha. Eu tenho tanto ela aqui, tenho no meu WhatsApp. Uma pessoa que só. isso, gente, vamos trocar ideia. E tem muitas pessoas que a gente vê que Deus, Jesus, mora só aqui. É, Ele não entrou para dentro. As pessoas põem ele para fora sem ter ele dentro. E agora, a Márcia não, a Márcia tem tanto Jesus, tem um coração, uma alma assim, bem, sabe, que eu me sinto bem, sabe, eu me sinto bem de falar com ela. é, Boa é. noite, Márcia, boa noite, Johnny, boa noite, Valtro Trigo, é isso? Ou Val Rodrigo, acho que é Val Rodrigo, isso, desculpa aí, Val Rodrigo, Edrianda, Luaniski, Arthur, boa noite a todos. Então, vamos assim Boa hoje noite, conversar, gente. né, falar sobre. Vamos, hoje tem que ser rapidinho, porque eu tô lá com um mandado de prisão que eu tenho que fazer um habeas corpus preventivo. Eu, E eu eu, interrompi lá pra gente vir conversar. Eu falei, não, já dei o nó no Oswaldo semana passada, hoje eu não posso. Então hoje a gente conversa uns eu nem 40 ia minutos falar eu vou. sobre esse assunto, vou dar uma pequena só, entrar num assuntinho aqui. Hoje eu fui ameaçado que eu me mandar um mandato de prisão para mim. Ah, ah. Já que foi um mandato de prisão, eu acabei falando, fui ameaçado de receber um mandato de prisão. Pessoa, sabe que eu faço live direto, né? Amanhã eu tenho uma live com uma pessoa bacana, pessoal que não conhece, constelação familiar. Ela é uma Aham. É, eu tô fazendo terapeuta, uma pós-graduação nessa área. é,
Então seria bom, Uhum. quem sabe não entra junto, conversa com a gente ali, eu falo algumas coisas. Pois é, a gente tem que estudar para poder se posicionar, né? Eu estou Ela, estudando porque isso ajuda ela falou para bastante. mim uma coisa que isso aí ajuda tanto no amor, no desgaste físico, nos trabalhos, na saúde. Então ela vai explicar o que é constelação para a gente amanhã. E Poxa, não quarta-feira, dá para perder, gente. e quarta-feira, doutor, eu tenho uma live com uma pessoa especial. Essa é uma menina trans em transformação. Aham. Mudou o nome, o RG, mudou o CNH, tudo para nome feminino. É de Uhum. Blumenau. Conheci o dia que tive aquela reivindicação lá na faculdade, estudante de Direito, estudante de Psicologia, Teatro. Então ela vai vir contar para nós na quarta-feira o que é uma menina trans em transformação e como ela conseguiu o direito, uma coisa interessante dos direitos humanos, o Sim. direito Uhum. de mudar o nome. Então ela quer contar isso para a gente. Então, o que acontece? Tem uma amiga que vai falar para mim de um TCC que ela fez também com o nosso caso, Evandro, e tirou nota máxima, não nessa quarta, na outra quarta. Então, por que eu estou falando isso aí de quarta? Tem pessoas que me procuram no meu inbox, no privado, e falam, eu queria falar, eu tenho umas coisas para falar, eu tenho denúncia para fazer, e a gente traz aqui, a quarta-feira, pessoal, cada vida é uma história, é sempre sobre denúncia, sobre história, sobre contar a vida da pessoa, ou denúncia, ou o que a pessoa faz, o projeto da pessoa. E uma menina me procurou, doutora, me procurou, queria falar, tinha umas coisas para falar, tudo bem, passei meu ar, era conversar, foi sexta-feira do Jogo do Brasil, só perguntar o que você vai fazer, eu estou arrumando as coisas, tinha o jogo, ficou falando, nós podemos conversar, eu falei, pode falar, não, mas eu queria conversar mais detalhado, você é casado, você é solteiro, Eita! falei, não, sou casado, sua esposa não tem problema em conversar, eu falei, minha esposa é maravilhosa, minha esposa ela acompanha, ela ajuda, ela me ajuda nas coisas. Ai, que não sei o quê, e conversa vai, conversa. Mas sabe, eu estou fazendo um vídeo, inclusive um vídeo soltei hoje, ontem, acho que soltei hoje, da mãe Estela. Talvez até interessante nós falar um pouquinho disso também, doutora. Hoje também eu Uhum. quero ver se nós fazemos rapidinho também. Ah, sim, fizeram. Fizeram fogo Destruíram a estátua dela, né? novamente, de Aquilo novo. que a gente Então, já vem falando há tanto tempo dessa discriminação religiosa, essa intolerância, né? então Coisa absurda, só Oswaldo. para acabar de falar, então, ela falou, tá bom, mas ela tem. Qual foi o vídeo? Você manda o vídeo? Eu falei, manda o vídeo para você. Eu até mandei o vídeo que eu estava fazendo para ela. Foi, não passou, ela falou, você escuta, eu precisava confiar mais em você para saber quem você é, não é? Você consegue mandar uma foto sua para mim? Eu falei, mando. Eita! Eu dei essa foto tá no meu perfil, mandei Uhum. para ela, tudo. Eu falei, não, mas pode deixar que eu faço o banner, qual é o assunto para conversar? Não, ela falou, você não tem uma foto mais íntima? Eita! Ei, Eu falei, Oswaldo. eu, eu Esse falei, golpe, meu amigo, ó, já alertei na rádio faz uns bons dias, já que eu já sei onde você vai chegar. aí eu disse, mas eu não tenho foto íntima, não uso foto, não tenho nem foto íntima, pra quê? Na minha idade, foto íntima hoje, o que é foto íntima? E ficou, né? Então, Uhum. eu não, aí morreu o assunto, ela tentou 2 vezes, não falei mais, aí hoje entrou um perfil no meu WhatsApp, com a capinha, Polícia Civil de Santa Ah, dizendo Catarina, que é de menor? Polícia, aí mandou lá para mim assim, bom dia, precisamos falar com o senhor urgentemente. Você pode nos atender agora? Eu falei, posso? Você entendeu o que seria? Porque a gente tem amizade, que a gente faz vários trabalhos em fórum, vários trabalhos disso, tudo. Eu fiz um trabalho sobre o doutor Egídio, aqui de Blumenau, que é sobre os animais, ele defende os animais, pessoa que jogou na lixeira. Pô, e daí o cara pode atender agora? Eu falei, pode. Ele falou, cara, tem uma coisa muito séria para falar contigo, mas eu estava analisando a sua rede, suas coisas, tudo. Você não tem cara de ser um cara pedófilo, de menina de menores, tal, tal. Eu falei, tá Ai, bom. meu Eu falei, Deus. mas qual é o assunto? Eu tenho um assunto para falar sobre você, sobre uma criança. Eu achei, quando falou criança, eu achei que era criança. Qual criança que falam sempre? Caso Caso Evandro, claro. já teve algum problema sobre criança, alguma coisa? Eu falei, senhor, tem uma acusação que fizeram com nós, o senhor deve acompanhar, saber que... Não é isso que eu estou falando. É que os pais, eu estou aqui do lado com os pais de uma menor, você andou conversando com a menor conversou com você, não sei o quê, bababá, babá, e o pai dela falou que mandou um vídeo, mas o vídeo não abriu. Eu falei, o vídeo que tem, tá, só pode abrir, tá no meu canal do YouTube, é um vídeo de mãe de Estela, das coisas e tal, tal. Falou, cara, vou te falar uma coisa, eu estou expedindo aqui um mandato de prisão sua, o seu mandato de prisão, eu quero saber contigo, você quer tentar
conversar, acertar aqui, para poder acertar com o pai da menina, ou você quer que eu mande um mandato? Eu fiquei aqui, eu falei assim, eu gostei da cor. A gente viveu, a gente ficou preso muito tempo, a Claro, gente conhece. imagina. Aí eu falei, não, mas eu falei, o que seria isso? Mas por quê? Que menino? Não, talvez você não saiba, mas ela é de menor e não sei o quê. Ficou. E ele falou assim, então é o seguinte, eu vou te mandar uma conta aqui, é uma conta direta aqui da delegacia, da finança da delegacia, falou o nome do delegado, falou o nome da rua, tudo, e você pagar a fiança, aí eu não ponho para frente o caso, aí eu resolvo com o pai da menina e morro aqui mesmo. Senão vai sair um mandato hoje, expedido, vai ser preso ainda hoje. Você quer ser preso? Eu falei, não, ninguém quer ser preso, mas eu não tenho nada a ver com esse mandato. Aí mandou, aí eu para ver o que era, mandou conta, mandou o Pix. É lógico, a gente sabe que é nome de laranja. A gente sabe, claro, é pilantragem total. Ele falou, eu falei que a juíza que agora ela estipulou uma fiança de 18.778. Falei, quanto que a juíza mandou? Falou, nossa, que rapidez, a juíza já mandou. Falei, tá bom. Como se a gente não soubesse que o judiciário não funciona assim, né, Oswaldo? Acho que não ligaram o nome à pessoa, não viram que o Oswaldo Marceneiro era você, que é o Oswaldo Marceneiro, do caso Evandro. Né? Só que eu fui dando corda. Não, mas eu não tenho esse dinheiro, só para, sabe, dando corda. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa... Não, aí o cara ficou insistindo, pessoal, você quer que eu mando? Vai ver a polícia já aí, você não tem medo de ser preso e tal. E resumiu. Aí mandou as contas, tal, as contas, os prints, tudo ali. E a juíza está esperando a sua resposta. Eu falei, nossa, que quando o meu caso foi falar com a juíza, que complicado. Quantos anos depois você foi conseguir falar com uma juíza no teu caso, né? Eu falei, cara, eu não tenho conta ali, ele falou que ele queria que eu mandasse outro lugar, 18 mil reais, se eu tivesse 18 mil reais, pelo menos eu ia passar um Natal tranquilo, eu nem tenho esse dinheiro. Tá, vou falar com só um minutinho, vou falar com a juíza aqui. Acabei de falar com a doutora, acabei de falar com a juíza aqui na outra sala. Ele estava primeiro, estava com o pai da minha, mas estava com a juíza na outra sala. Ela mandou perguntar quanto que você tem, quanto que você pode depositar para cobrir sua fiança. Falei, não, tem. Meu Deus. Quase não. Não, vê quanto você tem aí, mas tem que ser rápido, tem que ter 10, 15 minutos, não pode passar disso. É lógico, não dá tempo de você correr até. A juíza mandou perguntar quanto eu tinha. Eu falei, vamos fazer uma diferença. Então, vê se a juíza não pode arrumar qualquer para ir passar o final de ano aí emprestado, alguma coisa. Eu falei, amigo, vou te falar assim uma coisa. Talvez você não sabe da minha história. Eu passei 30 anos pagando por uma coisa que eu não fiz, 30 anos sofrendo, passando um monte de coisa. E hoje a nossa luta é contra os direitos humanos, contra os erros judiciários e contra ajudar pessoas que estão lá, que estão aí onde você está, que sofrendo por injustiça, por erros judiciários. A nossa luta é essa. Aí o cara não respondeu mais nada, não falou mais nada. Então você falou tem que fazer como que é? Tem que fazer hoje ainda? Um salvo-conduto, né? Que é um habeas corpus preventivo. Aí já fazia para você também. Aí eu já lembrei disso. Tem que dar risada. Então, deixando claro para o pessoal que esteja ouvindo, que vai ficar aí, tome cuidado, pessoal. Tome cuidado com a internet. Já que nós entramos nessa seara aí, Oswaldo, eu vou fazer um alerta, porque esse final de ano, a gente sabe que final de ano acontece um volume muito grande de golpe, de assalto, né? De situações assim. E eu queria alertar as pessoas que existem empresas passando por isso. Né? Na primeira semana de dezembro, eu tive 3 ou 4 empresas que eu atendo que passaram por situações semelhantes, de que pessoas ligam e se identificam como sendo funcionárias do banco e que pedem para os proprietários das empresas ou para os financeiros das empresas fazerem uma reinstalação do módulo de segurança do banco para fazer, porque precisa alterar, porque não vão conseguir fazer transações e que realmente acabam deixando rombos nas contas dessas pessoas. Gente, o negócio é o seguinte, ninguém vem te oferecer dinheiro de graça, desconfie, quando a conversa estiver estranha, desconfia, corta o papo, desliga. Você tem um gerente, se você tem uma conta empresarial, você tem um gerente do banco. O gerente do banco, você desliga e fala, olha, eu vou falar com o meu gerente então. Assim, você evita de passar por uma situação complicada, ter que ficar correndo atrás de fazer boletim de ocorrência, porque os bancos, Oswaldo, eles nunca perdem.
eles sempre vão dizer que a vítima é que colaborou para aquele resultado, que confiou num terceiro que não era do banco, que ela mesma que forneceu os dados dela. Então a gente tem que ter muito cuidado. E olha a burrice das pessoas. Ontem entrei lá no Twitter, ativa lá no Twitter, e vejo lá um tal de um pessoal dizendo que existe um programa que vai lá na urna eletrônica, que você digita o seu nome completo, a sua data de nascimento e o seu CPF, e este programa vai te dizer em quem você votou, Oswaldo Marceneiro. E daí, você imagina a pessoa chegar e ela mesma entregar os dados dela por uma coisa que é um fato mentiroso, falacioso, porque urna eletrônica nem contato com a internet tem, isso é uma coisa que não existe, não faz parte do TSE. E geral, e a gente avisando, e a gente falando, não faça isso porque é roubo de dado, roubo de dado, roubo de dado. Isso vai explodir daqui a alguns dias com vários, a pessoa fazendo golpe, né? Fazendo dívida no nome das pessoas. Gente, pelo amor de Deus, aparece uma coisa para você, procura 3, 4 fontes. A gente não pode se dar... Hoje em dia, você cair num golpe... você não pode dizer que foi por falta de informação, porque a informação está aí para todo mundo, né, Oswaldo? A gente precisa se atualizar muito nesse sentido. Eu vi aqui, doutora, o pessoal reclamando que foi coisa grande, eu não sei, eu posso até buscar o valor melhor, mas coisa grande. Diz que entrou um caminhão de som no meio do comício aqui do pessoal que estava na frente do cartel, entrou um caminhão de som falando junto, o cara subiu e falando, e metendo o pau e falando sobre os banheiros lá, que ia trazer uma coisa para a limpeza do banheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, e que isso aí não podia ficar assim, que eles tinham que levar para frente, que tinha não sei o quê, que já tinha um contato com pessoas lá dentro do tribunal, que passou os detalhes das urnas todos, já sabe quem é as urnas, já sabe onde foi roubado o som, e faça o Pix, manda um Pix para ajudar nisso, um Pix para ajudar naquilo, e faz o Pix, escuta só, doutor, e faz o Pix, aí pediu que saía não sei de quanto para ajudar os banheiros, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu sei que arrecadou no final de semana, que falei sexta, sábado e domingo, e disse que não podia ver os caras da limpeza que vinham, os caras não sei do que vinham, os caras... Um monte de gente vinha fazer um monte de coisa, mas tinha que... Ele falou, infelizmente, eles não são tão patriotas igual nós, eles ganham e faz, e nós não podemos... E o nosso canal... o nosso canal foi tudo desmonetizado, de moral, engano, tiraram tudo, nós depende agora do Pix para sobreviver, e blá, blá, blá. Nossa, e o cara falando, eu tava vendo, resumindo, eu sei que pegou uma coisa grande, coisa de milhões, não é coisinha de Sim, mil euros. Muito dinheiro, foi muito dinheiro. Pessoa dando dinheiro alto, pessoa dando e tudo, pessoa dinheiro que não tinha, dinheiro que sem poder para ajudar na causa. Nós estamos em contato com o Bolsonaro, eu falei com o Bolsonaro ontem ainda, o Bolsonaro falou isso, resumindo, agora a pessoa está reclamando que levaram o dinheiro todo, não foram nem trocar o negócio do banheiro, não teve limpeza, não teve nada, que levaram tudo. Então isso aí, pessoal, deixar mais uma coisa para vocês. Cuidado, pessoal. Cuidado com esses canais aí, não estou dizendo o canal mal de ninguém, então se não gostar, se não gostou, não tem... Sim, Esses canais que ficam aí pedindo Pix, meu canal foi desmonetizado, manda Pix, manda Pix, manda Pix, manda Pix para isso, para aquilo. Cada um tem direito de mandar o Pix para quem quiser, o dinheiro é de vocês. Exatamente. Só que isso aí, pessoal, estão iludindo vocês. Estão iludindo, estão em contato com isso, aquilo, não. Porque sabe que, até vamos falar sobre isso, porque assim, a gente, infelizmente, a gente não consegue mais furar essas bolhas e levar a informação até essas pessoas, porque elas descredibilizam tudo o que a gente fala, né? Eu tô lá todo sábado e domingo na rádio falando a respeito desse tipo de coisa, esclarecendo, falando o que é 142, o que é, né? Que não existe esse tipo de coisa, desfazendo. É muito cansativo você ficar desfazendo fake news, né, Oswaldo? Eu acho, né, eu tenho para mim, e como estudei o caso de vocês muitos anos desde o início, vocês foram uma das maiores vítimas de fake news da história, né? O estado do Paraná vai ter que batalhar muito para pagar as consequências desta fake news que vocês sofreram, porque acabaram
com o futuro, acabaram com o futuro de vocês, foram anos da vida de vocês que foram roubados, vilipendiados, enfim. Então a gente tem que ter cuidado, porque no seu tempo, né, e eu fico vendo as coberturas jornalísticas da época, né, e eu acho que cada jornalista, daqueles que vinham a público falar de vocês, tinha que ir na frente de vocês, pedir perdão de joelhos e fazer matéria se desculpando, né, e se recolocando, porque realmente a imprensa fez um linchamento público com vocês. A imprensa paranaense foi assim vergonhosa, né, no sentido de que era um linchamento público diário, né, a respeito disso. E vocês foram muito vítimas. E hoje a gente tem uma velocidade de informação que naquela época nós não tínhamos, né? Aquela época a gente tinha a caixinha preta da televisão e os jornais lá, e tinha lá o Alborguete, tinha... Hoje, a velocidade da informação é a velocidade da luz. Você joga uma informação no Twitter, você joga uma informação no Facebook, Instagram, isso está na visão de pessoas, de milhares de pessoas, em fração de minutos, né? Aconteceu comigo aí há poucos dias atrás, eu dei uma entrevista lá no programa Luciana Gimenez, você sabe, dei entrevista no Plural, e uma moça que é uma blogueira sobre cirurgia bariátrica, usou a minha imagem sem a minha autorização, né? Colocando em dúvida a minha história de vida, as coisas que eu conto a respeito da gordofobia, dizendo que, fazendo julgamento sobre a minha vida, que era impossível uma pessoa ser feliz do jeito que ela... No final das contas, eu fiz uma live na hora que eu vi aquilo, e quando eu fui ver, tinha centenas de pessoas na live e aquilo se espalhou. Daqui a pouco a menina estava me ligando desesperada, que era para eu parar, pelo amor de Deus, para eu apagar a live, que as pessoas estavam ligando para ela, que ela mora fora do Brasil, e que as pessoas estavam ligando para ela o tempo todo para falar que tinha uma pessoa falando de uma coisa que ela postou. Eu falei assim, você usou a minha imagem indevidamente sem falar comigo. Por sorte, ambas, porque a gente tem que ter bom senso e a gente tem que ver a imaturidade das pessoas. É uma moça nova, eu já sou uma mulher de 46 anos, ela é uma menina de 26. Eu não posso querer me comparar com ela, né? E fui conversando com ela e na base do diálogo falei, então tá, então você tira a minha imagem, você faz uma retratação que eu tiro a minha live do ar. Porque já repercutiu, porque eu vou perder, porque ela tem milhares de seguidores, né? Vou perder seguidor, vou perder patrocínio. Eu falei, não interessa, você não deveria ter usado a minha imagem. Então quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma publicidade, a gente tem que pensar. Mesmo que você ache que você esteja fazendo uma publicidade positiva, você tem que conversar com a pessoa a respeito daquele contexto. Porque às vezes o que é bom dentro da tua cabeça, dentro da cabeça da pessoa não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, viu lá uma coisa duvidosa, que nesses dias eu recebi lá um projeto científico a respeito de gestação de fetos extraútero, né? Crianças fora do útero e tal. Era uma imagem lá que você viu que era de computação gráfica, mas aquilo eu vi que já estava viralizado. Aí eu fui para a pessoa que mandou e falei assim, você foi ver a procedência dessa informação? Porque é impossível que exista um projeto deste tamanho, com esta qualidade científica, que não esteja em nenhum artigo científico publicado, que não esteja em nenhum órgão de imprensa confiável, que você não ache notícia sobre isso. Então vem alguma coisa, você vai lá e dá um Google. Não está no G1, não está no R7, não está na Gazeta do Povo, não está em órgãos de imprensa, porque alguns têm umas orientações, outros outras, né? Mas o fato é que tem órgãos de imprensa que apuram a informação. Se não está em nenhum órgão que apura a informação, você corre o sério risco de estar incorrendo em fake news. E você espalhando uma notícia falsa, ou uma notícia que calunie, injurie, ou qualquer coisa referente a uma outra pessoa, mesmo que você não tenha escrito ou falado aquilo, você compartilhou, você já é partícipe. Sim. Você pode ser criminalizado. Então a gente tem que ter muito cuidado. E deixa eu só falar aqui, doutora. Fala. Boa noite, Ciro, Márcia. A Márcia falou, obrigado pelas palavras de carinho, amizade, palavras maravilhosas. É isso aí, Márcia. Importante essa amizade. Obrigada, Márcia. Te conhecer um dia, Márcia. Sharon entrou,
Mari Guimarães, UPA, autismo. União de Paz pelo Autismo, deve ser a Dani. Dani Kozelinski, um beijo para você. Qualquer hora você tem que conversar com ela. Ela é presidente da União de Paz pelo Autismo. Importante, eu fiz um vídeo sobre uma mãe de autista que não pôde fazer o Enem. Quem sabe depois com a Dani sobre isso, ela falar o que isso pode gerar ou não. A Raquel Soares, um abraço. Isaura, Prade, Cíntia. Cíntia falou ali, 30 anos preso injustamente. Realmente, realmente. E até hoje ainda a gente, por mais que está livre, por mais que a gente está esperando a resposta da justiça, e os anos se passam. Lonice, que já falei, Orlã, Luana, cantor Léo Pinheiros. Olha, o cantor Léo Pinheiros. Conhece o cantor Léo Pinheiros? Tem que conhecer o cantor Léo Pinheiros. Precisamos conhecê-lo. Cantor Léo Pinheiros, João Paulo Vidal, Ana Tavares, Pan Silveira, Isadora Servilha, Raquel, já falei boa noite, Laís Soares, o pessoal que está aí na live, pessoal, deixar uma pergunta, falar alguma coisa, fazer uma live meio curta hoje. Isso, então, gente. Deixa eu resumir também numa coisa, já que você falou sobre que existem denúncias. A gente vai passar hoje, talvez, umas coisas meio rápidas aqui. Hoje foi diplomado, né? Diplomados o presidente e o vice-presidente, pessoal. Então, muitos que me perguntaram, estão na dúvida, eles foram diplomados. O que é o diplomado? Eles receberam um diploma dizendo que estão aptos, que foi tudo reconhecido, foi tudo certo para seguir, para ser impostado no dia 1º. Então, o Lula não foi impostado hoje. O Lula já foi impostado. Não foi impostado. Vai ser impostado no dia 1º. Por enquanto, ainda, o nosso presidente é o senhor Jair Bolsonaro até o dia 31. Certo, simplificando a informação, né? Vamos fazer uma analogia. Hoje foi o casamento civil, né? Hoje foi o casamento. Você lembra que antigamente o pessoal casava no civil antes, mas só ia morar junto depois do casamento religioso, né? Hoje foi o casamento civil. Então, hoje foi a formalidade documental, endossando o resultado das eleições e dizendo: você vai assumir a presidência da República no dia 1º de janeiro, né? O mandato do atual presidente só termina no dia 31 de dezembro e o mandato do novo presidente começa no dia 1º de janeiro. Né? Então, hoje foi o casamento civil, que passou todo mundo no papel, e o casamento religioso, né, que celebra, que daí pega a noiva no colo e leva, aquela coisa bonita, com festa, música, dança, é no dia 1º de janeiro, se Deus quiser. Você não está dizendo que o Lula vai pegar o Alckmin no colo e o outro, né? Não, eu estou falando que o Lula vai pegar o Brasil no colo. Oswaldo então, Marceneiro. Isso aí para deixar o pessoal que me perguntaram tudo. É isso aí, pessoal. Então, o Lula não foi impostado hoje. Ele recebeu um diploma, ele foi diplomado porque ele está apto. Você faz uma faculdade, por exemplo, de Direito. Você vai receber um diploma e, a partir dali, você vai poder exercer aquele diploma, aquele papel, por mais que seja um papel, simbolicamente ele está dizendo que está apto. Foi tudo certinho, que você fez o curso certinho, passou por tudo, o ato de diplomação quer dizer, a eleição acabou, né? A eleição acabou, este é o resultado, este é o novo presidente. A diplomação diz isso. Quer dizer que aquele diploma está dizendo que foi tudo certo. Não tem exatamente, erro, não tem igual você erro nenhum. Fez uma faculdade, você passou nas provas, passou tudo, você recebeu o diploma. Só eu queria voltar na palavra que a doutora falou, que existem denúncias e pessoas pagas. Eu escutei uma fala do Alexandre de Moraes falando, se a doutora assistiu ou não. Você assistiu hoje? Vi, assisti. Achei, inclusive, o discurso dele alentador. Ele falou que vai cobrar essas pessoas que tentaram falar coisa, disser coisa. Eu não quero entrar, hoje a gente não quer entrar em política, só passando por que a doutora falou hoje. Então, pessoal, quero deixar para vocês uma coisa. Internet não é terra de ninguém. Cuidado. Não é terra de ninguém, de forma nenhuma. De tudo deixa rastro, Oswaldo. Tudo. De você, uma simples fake news que você joga ela para frente, você vai dizer assim, mas Oswaldo, eu só compartilhei, eu não tenho culpa. É a mesma coisa, a doutora está aí, se tem um crime lá,
Não, eu só peguei a arma do cara, joguei fora, eu carreguei a Não, arma. e outra coisa, não, mas eu não matei ninguém, eu só tava lá no carro, o assassino entrou no meu carro, eu dei fuga pra ele, mas eu não matei ninguém. Então, pessoal, cuidado, compartilhar. Aí vão dizer assim, Muito. mas não pode ressarcir o direito da fala. É diferente o seu direito de você poder se pronunciar com você falar coisas que ferem outras pessoas ou a Constituição do Brasil. Isso aí que o pessoal não está entendendo, doutora. O que as pessoas precisam entender, Oswaldo, é a primeira coisa, opinião não é relato de fato e não é notícia, tá? Primeira coisa, né? A gente tem que abraçar e entender a profissão do jornalista. Eu lá na rádio não sou uma jornalista, eu sou uma comentarista. Aqui eu sou uma comentarista, dentro da minha área de conhecimento, que é o direito, né? Ou das minhas vivências, ou das piadas, enfim. As pessoas precisam entender que o trabalho jornalístico com formação requer estudo, requer apuração da notícia, né? Eu recomendo para as pessoas, no teu caso, houve um papel muito sério da imprensa com esta liberdade de expressão, porque assim, a liberdade de expressão não te outorga o direito de cometer crimes, né? Não te outorga. Existem os crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria, a difamação, a injúria racial e outros desdobramentos. O que a gente fala tem efeitos. Às vezes a gente escreve um artigo e você tem que deixar claro que aquilo é a sua opinião, não é a apuração do fato. Deixa eu cortar vocês só um pouquinho. Entrou na live ali, doutor Carlos Alberto Mejians, eu não sei se assim se pronuncia ou não. Se não me falha a memória, esse doutor é um grande advogado lá do México. Ele teve com Marlos esse dia numa live. É um grande jurista. Se for, não for, doutor, desculpe se eu falei errado, mas eu acredito que é Carlos Alberto Mejias. Ele é um grande jurista, se não me falha também a memória do México. Parece que eu vi uma live dele com o Marlos, um guerreiro. O Marlos Será que foi isso mesmo, doutor? Um abraço aí. Entrou também a Aline e entrou a Joyce. Desculpe eu cortar, eu queria só falar sobre essa pessoa que eu acho interessante. Sim. Então, as pessoas precisam entender que o que é opinativo não é fato. Tipo, o que eu acho... Primeiro que eu tenho que ter, eu já como uma jurista, tenho que ter responsabilidade nos meus achômetros, né? Por quê? Porque as pessoas, como a gente tem uma certa fé pública, e se você diz alguma coisa em público, você tem que endossar juridicamente muito bem, para você não fazer com que as pessoas incorram em erro também. E isto é o papel do jornalista também. Por que eu estou falando isso? Porque tem um seriado na Globoplay que se chama Escola de Base. A Escola de Base de São Paulo, que aconteceu mais ou menos na mesma época do que aconteceu com vocês, também foi um linchamento público por uma falta de apuração adequada da imprensa. Então, o que as pessoas precisam entender? Um blogueiro, se ele não tem formação em jornalismo, ele não é uma fonte de informação, não é uma fonte de notícia. Né? Uma pessoa fala assim, eu estou fazendo... Pega lá uma criatura, que nem essas blogueiras fitness aí, a pessoa não tem formação nenhuma em nada. E está ajudando pessoas a destruírem a saúde. As pessoas precisam entender que liberdade de expressão é diferente de crime contra a honra, ou de exercício irregular da profissão, né? Ou de incitação ao crime. Verdade. Porque as pessoas estão fazendo muita confusão com isso. Essa liberdade de expressão, ela não é irrestrita. Oswaldo, ela não é irrestrita. Ela precisa estar dentro, muito bem encaixada no artigo 5º Constitucional, no respeito aos direitos humanos, porque senão, o que vai acontecer? Você vê aquele pessoal, por exemplo, eu evito o Jovem Pan porque eu acho aquilo um desserviço. Aí a gente está ouvindo aquelas coisas
de umas pessoas que parece que vivem num mundo paralelo, que são informações que não têm um arcabouço de apuração de fato nenhum. Porque se você for pegar esse pessoal que fica aí nesses grupos de WhatsApp aí de fake news, todo mundo conhece alguém do alto escalão, porque todo mundo conhece alguém que tem contato direto com um general, com não sei o quê. Gente, quando começa assim, você não caia na besteira, porque isso provavelmente é mentira. Principalmente se te pede dinheiro, se te pede vantagem. Por favor, né? Vamos usar o nosso bom senso. E assim, uma coisa que eu venho defendendo, vamos usar vamos nos orgulhar do que o nosso país tem de melhor. E o que o nosso país tem que é superior aos demais países hoje? A nossa tecnologia de votação. O Tribunal Superior Eleitoral é uma sumidade, é um exemplo para o mundo. Por isso que quando vai ter eleição no Brasil, vem um monte de organismo de fora, porque eles ficam impressionados com o funcionamento, com a rapidez que a gente apura esses votos, com a forma com que isso é feito. E eu vejo assim o pessoal ficar que nem uns robôs repetindo código-fonte, código-fonte, código-fonte. Todo mundo, você, pessoa do povo, Oswaldo, quando você entra lá 6 meses antes da eleição, se você acompanha o site do TSE, vai estar lá que vai haver, até 6 meses antes das eleições, uma cerimônia de abertura dos códigos-fonte para as autoridades. As autoridades que estiverem interessadas em participar dessa abertura, elas têm que se inscrever para esse ato. Então, quem geralmente se inscreve? OAB, OEA, eventualmente o Ministério Público. E quando aconteceu esta cerimônia, o Exército não participou, não se habilitou. Por que eles eventualmente não tiveram acesso? Porque isso acontece 6 meses antes da eleição. Ninguém vai atrasar um pleito eleitoral inteiro, porque de hoje para amanhã o Exército acordou e resolveu que ele quer ver o código-fonte. Tem prazo para isso. Então as pessoas precisam parar de ficar engolindo live de argentino. Porque tem um porão dentro do TSE. O cara nunca nem veio para Brasília para saber o que tem. Né? Então, assim, tá na hora da gente ter um pouco de paz, né, Oswaldo? Né? Verdade, verdade. Da gente ter paz, os fatos já estão consumados. Então a gente tem que ter paz. Isso aí tudo a gente espera que acabe, né? Que vai ficar ainda, vai virar um monte. Isso aí é culpa. Falando da Jovem Pan. Putz, a Jovem Pan tem uma pessoa ali que eu admiro muito a Jovem Pan. Admiro. E esse dia eu estava vendo uma live dele falando sobre esse caso, eu até saí fora, sabe? Coisa que não estou dizendo que esteja errado, não. Quem sou eu para julgar? O professor Pavinato. Ele faz parte do Operação Policial com a Carla Albuquerque. Então, a gente vê coisas, vê pessoas falando. Tem um doutor, advogado, ele fala assim, eu não sou PT e não sou isso, não sou aquilo. Mas, pessoal, tem uma bomba que eu vou falar para vocês não imaginem a bomba. Eu vou soltar até o final da live, vocês vão ver a bomba. Olha que bomba sensacional. Mas não sei quantas pessoas tem, mas não sei o quê, mas esquece que roubaram monetização no meu canal, e Pix, e não sei o quê, e chega no final e fala, olha, o Bolsonaro falou agora, esses dias, jogou umas mensagens em código. Vocês entenderam? Então, não. Aguarde, eu queria passar essa bomba, vocês que jogou, mas na próxima live nós vamos falar sobre isso. E cada dia mais 72 horas, né? E a gente passando por pessoal que mora ali na região do Bacaxiri ou do Pinheirinho, uma sujeirada, um cheiro ruim daqueles banheiros, uma barulheira, 3 horas da manhã cantando hino, sabe? Então, assim, é uma questão educacional. Eu não fui ainda passar na frente para ver ou não, mas como é? 2 banheiros que tá do masculino, feminino? Como tá lá, doutor? Eu acho que é tudo unissex, né? Mas acho que eu não tenho. Porque eu já, na minha vida inteira, eu só vejo banheiro químico branco ou azul. Não tem um azul e um rosa. Tudo igual. Boa noite, doutora Daniele. Boa noite. Davi dos Santos Soares. Oi, Davi. Boa noite para nós aí. Entrou também aí o Vitor Marques de Souza, Psicoeducação, pessoal. Quem não conhece, segue lá o canal Psicoeducação do meu amigo
Vitor Marcos, muito bacana, o canal Turismo do YouTube do Davi. Tamo junto aí, Vitor. Eu não sei se o Vitor ainda saiu de frente do quartel, ou se ele está lá na frente do quartel ainda. Ele vai me xingar que ele é anti-bolsonarista. Né, Vitor? Abraço aí, meu querido. Davi? Não, mas é Davi... aquela coisa, né, Oswaldo? A gente precisa... não é difícil de separar, né? Porque, vê, a gente é na defesa dos direitos humanos. Respondeu lá, doutora. Só mais 72 Só mais 72. A gente é a favor dos direitos humanos, a gente é contra a discriminação religiosa, a gente é contra o racismo, é contra o machismo, é contra a LGBTQIA+, fobia. Então é contraditório, né, se a gente fosse comprar outras ideias que não as ideias do progressismo. Né? A gente não faz sentido. Né? E a gente vê assim que às vezes as pessoas às vezes eu tenho até uma certa pena, é uma palavra forte, mas me veio um pesar porque às vezes são boas pessoas e que se você comentar com elas ideias progressistas isoladas, são ideias que elas praticam e ideias que elas concordam, mas elas estão tão cegas por uma sugestão que elas têm que elas não conseguem compreender. Isso é muito triste. Doutora, se você topar, na próxima segunda nossa, vamos convidar o Vitor para ele vir bater um papo junto com nós aqui, para ele falar. Nós vamos ver nos direitos humanos o que ele tem para falar na psicoeducação. A gente vê que família, como que é? Família, pátria, então os pessoal educados, então acho que tem a ver com a psicoeducação, entra nessa parte. Eu não sei se entra a educação da família tradicional. Eu sei que eu preciso muito tentar entender esse fenômeno do ponto de vista psicológico, né? Porque do ponto de vista jurídico é uma coisa sem pé nem cabeça, né? E eu não entendo como que as autoridades estão sendo tão condescendentes com isso há tanto tempo. Então, Vitor, se topar, está convidado para segunda-feira, depois entre em contato, tem meu WhatsApp à disposição. Para ele entender. A doutora falou que na parte jurídica ela não está conseguindo entender. Quem sabe na parte psicológica, você consegue explicar para a gente sobre isso. Só que tem uma coisa, doutora. Eu acho que isso aí, pelo menos alguma coisa teve assim, porque eu falo que religiões são estradas. Não tem religião para mim certa. Tem a pessoa certa dentro da religião que ele acha certa e cultua ela certa. Só que eu ficava muito triste, que eu vou de vez em quando nas igrejas ouvir as palavras, eu gosto de ouvir um culto, eu gosto de escutar as palavras, tem vizinhos meus aqui, e eu ficava meio triste um pouco, que eles não faziam a Ave Maria, e minha mãe é muito devota, minha mãe tem Nossa Aparecida, muito devota, e hoje na frente do quartel tem evangelhos orando, rezando a Ave Maria, então parece que agora a Ave Maria faz parte das igrejas. Pois é, tem umas coisas que não faz sentido, né? Talvez o Vitor vai explicar isso para a gente tudo. Do ponto de vista religioso, né, as contradições, que nesses dias a pessoa falando, não podia levar o filho para brincar no Halloween, por exemplo. Aí que o Halloween não pode, que o Halloween é errado, que é idolatria, não sei o quê, porque Jesus não gosta disso. Aí... porque vai ter o negócio do Papai Noel. Gente, mas Papai Noel é idolatria também, se você for partir desse princípio, né? Porque não é uma coisa nem da nossa cultura. É que nem teve um dia que vieram criticar porque tinha o Papai Noel preto no shopping. Porque isso é uma quebra, não é racismo, é uma quebra de uma tradição, porque o Papai Noel não é preto. Falei, quem falou? Você conheceu o Papai Noel pra você saber isso? Cara, Papai Noel nem existe. Você vai dizer que não pode ser preto? Que absurdo! Vou falar nisso, doutora, vou só cortar aqui um pouquinho para dar uma... Para quem eu não falei aqui, acho que eu não falei com a Joyce, Yasmin, da Alice Oliveira Rodrigues, Márcia Sanches, Davi, já falei, Vitor, já damos alô. É bom você falar porque eu não vejo quem está na live, mas sintam-se todos beijados. Meu irmãozão, beijo, Dani. Toruga, Viviane e Tiago. Oi, Vivi. Um abraço para vocês todos, boa noite. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Boa noite, doutora. Boa noite. Falou, estamos juntos. Ele vai ficar só mais 72 horas na frente do quartel. Pô. Doutora, você tem uma irmã muito parecida com você. Eita! O Davi está falando ali. E Conta para nós, Davi, essa história. Você tem uma irmã parecida, uma gêmeas? Eu tenho uma irmã, que a minha irmã mora lá em Astorga e não parece muito comigo, não. Aí, Davi, conta essa história para nós aí, Davi.
Vai ver, ele achou uma sósia. Mora ali perto dos lados do Ribeirão Amarelo. Eita, não tô sabendo. Vou ter que saber. Davi, meu pai, se ele andou passeando no Ribeirão Amarelo. Davi, devendo essa história para nós, traz essa história. Então, doutora, resumindo uma parte aqui, eu vou trazer. Eu tinha esse livro, não tenho mais, vou procurar saber. Um livro chamado Deus Negro. Deus Negro. Uhum. Não sei se a senhora conhece ou não. Se não conhece, procura conhecer essa leitura. Eu vou trazer esse livro, talvez vou trabalhar em cima dele, aonde a pessoa, chama Deus Negro, a pessoa foi sempre racista, quando ela morreu, chegou no céu. Aí ele falou, tinha uma pessoa lá sentada numa cadeirinha bem simplesinha, e falou, cara, chama lá Deus para ele, que eu quero falar com ele lá. O cara falou, pode falar, não quero falar com você, eu quero falar com Deus. Falou, mas eu sou Deus. Aí tinha um morenão lá, um negão sentado, falou, cara, ô negão, agora chama lá Deus para mim, eu quero falar com ele. Não quero falar com o porteiro, eu quero falar com Deus, senhor. Deus estava no trono de ouro, sentado numa cadeirinha aí. Eu sou Deus. Deus é loiro dos olhos azuis. Aí quando ele falou, eu sou Deus, e o cara, isso aí a gente não está falando sobre racismo, sobre religião, né, mas já estamos falando coisas. Eu quero trazer mas você sabe, Oswaldo, é cultural. Porque às vezes eu me pego pensando, por exemplo, leio muito, né? Leio obras de ficção e tudo mais. Mas você já parou para pensar que quando você lê uma obra e aquela obra tem um protagonista, qualquer obra, a Márcia e ela tem um protagonista. Tô dando risada, hein? Poucas vezes a gente pensa naqueles protagonistas daquele livro como pessoas pretas. Já parou para pensar nisso? Quando você está lendo um livro, uma obra de ficção, né? Você lê lá As Aventuras de Gulliver, por exemplo, que é um clássico, né? As 7.000 Léguas Submarinas, você lê Victor Hugo. Você não coloca uma pessoa preta naquele lugar de protagonismo, né? Por quê? Então, agora eu estou numa onda que eu tô lendo Torturado, tô lendo Carolina Maria de Jesus. Mas Carolina Maria de Jesus é uma coisa necessária para qualquer pessoa ler. Porque é um relato da realidade, da miséria, da pobreza, de uma mulher preta que cria os filhos sozinha e tal. E aquilo conversa muito com a gente. Conversa tanto com a gente que eu, por exemplo, eu leio um capítulo, paro, penso. Aí leio de volta porque eu sou uma pessoa doente, doida, que eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Isso não é muito normal. Né? Então, à noite eu pego um pouquinho, leio um pedacinho. Outra noite agora eu tô lendo aquele Rota 66 do Caco Barcelos. Tô lendo pela segunda vez o do Ivan Mizanzuki, o Caso Evandro. Tô lendo o Torturado. Tenho novidade sobre o Caso Evandro, vou falar. E tô lendo Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, que eu vou um pouco, paro, porque são livros que requerem que a gente tenha uma certa reflexão a respeito deles, sabe? Já que você gosta de ler, eu vou te dar uma dica de um livro chamado Pierre Verger, é o nome do livro. É o nome do escritor. Ele chama-se Pierre Verger. Verger. Ele é um escritor francês. Ele vem ele conta a história do povo quando chegou na Bahia, quando começou os terreiros, quando começou a cultura. Poxa, os dois mundos. Legal. Os dois mundos. Eu vou trazer até uma historinha. Eu estou fazendo também uns trabalhos, o pessoal está me cobrando muito sobre alguma coisa sobre religiões, contar. Principalmente, eu não ia contar esse caso que eu tenho para contar, essa novidade do caso Evandro, de Ivan Mizanzuki. Eu estou preparando um videozinho para soltar amanhã. Mas não, você faz o seguinte, você pede um Pix, fala que você tem uma bomba que você vai falar na próxima live. Mas quem quiser mandar um Pix, ajudaria muito a gente, ajudaria. A gente vem do almoço para comprar a janta. Mas então, eu sou de Oxóssi. E pessoa de Oxóssi é aquela flecha que dispara e parece que você não quer guardar. Não segura, eu entendo. Eu vou trazer para o pessoal também as histórias dos orixás e vou trazer também o que um orixá rege, o que Ogum rege sua pessoa, o que Oxum, vou trazer isso também depois. Então eu vou contar até o final da live para segurar o pessoal, uma novidade do caso Evandro. Tem aí. Deixa eu ver o Vitor está falando aqui. O Davi não falou da irmã ainda, estamos falando da irmã, Davi. Tortuga, Jardim, boa noite, Tiago, Jardim, boa noite, Vivi, da noite, a
Aguiar Fer. Nossa, eu tô com minha vista, não dá ruim. A Márcia deu risada do Deus Negro ali. Ana, boa noite. O Vitor falou, Caco Barcelo, excelente E jornalista. é mesmo. A Maravilhoso. Clarice, o Vitor falou, você tem que escrever uma biografia, Oswaldo Marcia. Estou preparando, sabe? Estou preparando aí uma história para contar, não só história sobre o caso Evandro, mas o que a gente passou dentro do presídio, o que o Davi passou. E a gente está pensando em fazer um trabalho aí, estamos pensando como fazer, porque o pessoal acha, sabe, doutora? A gente vê muitos jovens se perdendo para o mundo. E muitos dizem assim que é culpa dos pais. Não é culpa dos pais. Não, pessoal. Nenhum pai não quer ver seu filho se perder. Não. Eu volto a falar, muitos acham que não, mas a convivência, as amizades e aquele querer mostrar que o bambambam é o querer mostrar que você é bom da moda, você vai falar, você não faz isso, você não tem medroso. Então, pessoal, não é o bacana, o malandro mesmo, o verdadeiro malandro é aquele que põe a marmita embaixo do braço, vai e volta, deita a cabeça no travesseiro, não está com medo da polícia bater na porta, não está com medo de alguém vir se vingar dele, cobrar qualquer coisa. Passa necessidade, passa aperto, mas está sustentando a sua família com a dignidade, comendo o pão com o suor do seu rosto. Esse é o verdadeiro malandro. Então, pessoa que acha que é para malandragem, isso, pessoal, eu digo para vocês, 3 coisas tem ali. Cemitério, cadeia, ou talvez uma cadeira de roda, um hospital paralítico. Fora isso, não tem assim, não tem essa malandragem, não existe, pessoal. O bom malandro mesmo é aquele que escuta. Então nós vamos trazer, eu quero trazer para os jovens, história de jovens que aconteceu, que entrou, que passou, a experiência de vida. Nós vamos trazer sim, Vitor. Ele falou no seu caso, um guerreiro. É super importante isso. Acho que o Davi falou, sua irmã, deixa eu ver. Oswaldo, eu estava no 11 e pensei em ter visto a doutora, mas nós nos olhamos, se olhamos e se olhamos. Olha aí, ó. Mas fiquei sem saber se perguntar, mas ela não me reconheceu, mas era muito parecida. Olha, batesse uma foto, Davi, pega esse hoje. Não, mas aí. É parecida, porque eu não andei de ônibus nos últimos tempos. Agora Davi, que eu vi que a pinta dela era do lado da boca. Eu não sei que pinta que ele está falando lá da boca aí. Davi, conta melhor essa história aí, Davi. Eu tenho uma pinta aqui, né? E eu tenho uma pinta aqui, né? Essa pinta minha aqui é marca registrada. Você quer ver quanto eu fico brava quando eu tiro foto, assim, né? De publicidade e coisa. E o pessoal vai lá e passa Photoshop na minha pinta. Não pode, deixa a pinta aí, rapaz. Meu entrou, talismã. A Letícia entrou também ali. Então, Davi, conte melhor. Então, Davi, Vitor, nós vamos fazer esse livro e está convidado para segunda-feira que vem. Só confirma para mim, Vitor. Manda no WhatsApp lá para você vir explicar para o pessoal esse pequeno problema. Para nós não prolongar muito, doutor. Vamos. Já falei que vamos que, ó. Eu tenho que falar. Eu queria falar uma coisinha rapidinho. Manda que eu tinha aqui, só meio passando. Já falei sobre a diplomacia, nós já conversamos, nós explicamos o que seria, né? Uhum. E o que eu ia falar ali? Os imigrantes, né, venezuelanos que estão aí acampados e prometeram um monte de coisas, estão perdidos por fundo pesado nas rodovias também. Acho que uma hora a gente tem que falar sobre isso também. Tem, né? A gente tem. São tantas demandas, sabe? E outra coisa interessante também, achei muito interessante, lógico, não estou querendo, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas repararam que a cidade, tanto do estado do Paraná como Santa Catarina, lógico, todo lugar está sofrendo, mas estão sofrendo tanto com essas inundações, com essas chuvas, tantos deslizamentos, pessoas morrendo, outras coisas, passando estádio, passando fome. E sabe de onde, doutora, está vindo alimento? Sabe de onde? Do Nordeste. Está vindo ajuda? Está vindo do Nordeste, que tá, a situação na Bahia está séria também. O Vitor vai explicar isso aí pra gente também, sabe? Vindo lá. Eu vou encontrar mais alguma coisa que eu tinha que falar, acho que era mais isso. Eu quero, para finalizar a minha parte aqui, Oswaldo, sabe que eu quero fazer um agradecimento? Desde 2011 eu faço uma campanha de doação de brinquedo no Natal, né?
Essa campanha já foi feita não só para brinquedo, mas para doação de leite, para doação de cadeira de rodas, enfim, fralda. Então aparece uma demanda lá. Há anos eu faço essas campanhas e agora já faz 3 anos que eu faço campanha ali pela comunidade da Portelinha no Santa Quitéria. E a gente tem de 150 a 200 crianças ali para presentear no Natal. Então é uma região de bastante vulnerabilidade, a gente tem a dificuldade e tal. E a campanha que eu criei, não, né? Isso não se cria, a gente segue exemplos e modelos e, enfim, chama Brinquedo Brincado, que consiste a gente entrar em contato com as pessoas e ver aquilo que para o teu filho não serve mais. Um brinquedo, uma caixa de lápis de couro, uma mochila, né, um carrinho, uma boneca, um balão, uma bola. E a gente arrecada isso, recondiciona. Então, você me manda um carrinho com 3 rodinhas, não tem problema, porque eu vou ter 2 com 3 rodinhas e pelo menos um carrinho inteiro sai dali. A gente reformula, a gente coloca adesivinho de novo e recicla esse brinquedo. Você vai nas casas, vocês têm equipe para ir buscar nas casas? A gente vai buscar, eu tenho os voluntários, o pessoal às vezes traz aqui em casa na portaria, peço para deixar lá na portaria da rádio, pego, enfim, né? E o fato é que aí tem empresas que colaboram também, entra com aporte financeiro, então a gente compra um pouco de brinquedo novo, um pouco de brinquedo usado, e esse ano eu comecei a campanha tarde, eu comecei já no dia 1º de dezembro, porque foram tantas demandas, eu estava na dúvida. Eu falei, cara, não vou deixar essas crianças na mão esse ano. Aí fui atrás do brinquedo brincado e o pessoal respondeu rapidinho e a gente cumpriu a meta e a gente dobrou a meta e a gente ainda está arrecadando brinquedo porque a gente não quer deixar criança nenhuma sem um presente no dia do Natal, né? Então... Me diz uma coisa, doutora. Isso aí seria Curitiba e proximidades. A gente pega Curitiba e região metropolitana. Eu conheço um bando de gente, né? Tem São José, Dani, tem brinquedo aqui, roupa para buscar. A gente pega, tem voluntário. Por exemplo, Curitiba e regiões de Curitiba próximas. Que possam buscar. Agora, se tiver pessoas de fora que não tem como levar um brinquedo, se tiver uma doação, um Pix, alguma coisa. Isso, a gente tem o Pix lá, tá no meu Instagram, tá no meu Facebook, a campanha é super divulgada, né? O meu irmão, que é desenhista gráfico, fez um logo muito bonito, esse logo a gente fez um bot. A capa do meu livro, não esqueci, hein? Ele vai fazer a capa do teu livro. Doutora, faz o seguinte, manda para mim depois, Mando. Esse banner, essa arte, eu vou mandar, soltar no meu Face, soltar na nossa luta, soltar nos grupos, pedir para os amigos. Isso, porque agora... Os brinquedos a gente já tem, né? Todos. Aí, o que a gente conseguiu de doação, conseguiu bastante doação de brinquedo usado, 136 brinquedos usados, 132 brinquedos novos, e mais conseguiu comprar as embalagens e tudo mais. De repente, uma ajuda pelo Pix, a gente consegue fomentar uma festa lá para eles, com um pula-pula, né, alguma coisa, mas hoje a questão é uma questão de agradecimento mesmo, porque eu francamente não esperava que eu fosse conseguir fazer do dia 1º ao dia 15 de dezembro para contemplar todo mundo e ainda para ter brinquedo de sobra, porque a gente faz a festa lá e daí a comunidade sempre acolhe outras crianças que moram em outros lugares. Então, se você fizer a doação só para as crianças da comunidade, pode ser que vá um monte de criança lá e saia sem brinquedo da festa, entendeu? Entendido. Então manda para mim lá que esse banner, se tiver alguma coisa, a gente vai passar e pedir para os amigos. E se por acaso acontecer de parecer por aí, doutora, alguma fita de algum CD de PlayStation 4, eu tenho uma criançona que gosta, eu conheço uma criançona que gosta de jogar e não tem condição de comprar. Se parecer algum jogado por lá, olha, faça essa criança a gente já fica pensando, né? Daí veio uma fantasia do Batman. Aí você vai, puxa, fulaninho é louco pelo Batman, né? Tem uma boneca uma Barbie, né? A criança quer a Barbie. Então, e até ali como uma última mensagem ali, né? Com relação a essa questão do Natal. E às vezes as pessoas falam assim, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Cara, mas não é porque é pouco que você não vai fazer. Faça alguma coisa. Né? Nem que seja... doutora? Quem não viu, pessoal, quem não conhece, não sabe, assista no meu canal do YouTube.
relatos espontâneos. Tenho todos os relatos espontâneos, onde gerou a carta de perdão do Estado, pedindo perdão para nós. E tem um relato espontâneo, inclusive faleceu, que Deus o tenha, Dorival Simões, da Federação, presidente da Federação. Agora o Mário Ogan está assumindo a Federação, nós vamos conversar sobre isso depois, doutora. Uhum. E o Dorival falou ali sobre as festas que eu fazia muitas festas de Cosme Damião. Eu sempre, só que eu deixava a data da Cosme Damião, eu fazia no Dia das Crianças. Mas era festa, ele falou a quantidade de brinquedo, a quantidade. Então o que acontecia que eu fazia quando parecia um brinquedinho melhor, mais bonito, um brinquedo maior, aquele brinquedo eu fazia um sorteio, eu fazia uma brincadeira. É só que ali as crianças vinham tudo. Tinha 200, 300, até 500 crianças em festas assim. E conseguia muito apoio. Então a gente fazia uma brincadeira com as crianças, ou fazia um pequeno sorteio. Aí fazia o saquinho com todos os brinquedos, aí quando tinha os brinquedos maiores, a gente separava e fazia. Isso aí que acompanha o Dorival quando ele fala. Então, pessoal, a gente não finalizar muito, doutor, eu não sei se tem alguma coisa importante que você queira falar ainda. Olha, Oswaldo, acho que nossos temas de hoje, assim, a gente esgotou até de uma maneira leve, né? Foi até suave na nave hoje. Tá me insistindo ainda. Acho que você tem irmã gêmea, doutora. Olha lá, tá falando comigo. Pode ser, Davi. Não é de se duvidar, não. Sim, Oswaldo, adoro falar sobre esse tema, irei te chamar no zap. Então tá convidado, doutora. Segunda que vem, vamos fazer em 3, trazer o Vitor aí, para explicar pra gente, porque eu sei que o Vitor é um cara que estava no quartel, ele falou que vai ficar só mais 72 horas lá no quartel. Então vamos trazer o Vitor para... então 72 horas até segunda que vem dá. Dá ainda tempo? Dá. Não, vai passar mais de 72 horas até segunda que vem, não dá? Não, mas daí dá para ele dar uma descansada. Olha, Vitor, o doutor aí, ó. Então veio descansado, ele vai vir aí para falar para a gente sobre essas 72 horas e contar para nós o que ele estava fazendo, explicar melhor para a gente entender, principalmente, o que está se acontecendo. A Márcia quiser contar para a gente também, uma cristã de primeira aí, quiser falar sobre o pessoal está rezando a Ave Maria, os evangélicos ali. Eu não estou dizendo mal da religião, pessoal. Não estou dizendo mal do é um bom... Olha, para quem trabalha com psicologia, é um bom observatório. Olha, acabou de falar ali, opa. Só, primeira mão, notícia aí, acabando de vir direto de Minas Gerais, hein, pessoal? De Minas Gerais, está dizendo ali, o mito vai acionar o artigo 142. Olha aí. Mas só daqui 72 horas. Falou então, Oswaldo. Brincadeira isso aí, não achar que eu tô falando que vai acionar. É tudo, nós estamos brincando, pelo amor de Deus, gente. Isso aí não existe, pessoal, não tem como acionar, não existe. Não. Procura uma live nossa aí lá atrás, que a gente já explicou bem o que é o que, o que é quem. Pessoal, então segunda-feira que vem, quem quiser vai ficar live aqui, vai ficar postada. Quem quiser deixar algumas perguntas sobre isso, pode mandar no inbox, pode mandar... Se tiver alguma coisa que queira perguntar também, que não quer perguntar no público, pergunta no direct, a gente responde. Ou quiser trazer algum assunto aí. Quem entrou mais ali, a Carol entrou ali, o Du Vidal entrou ali, o Will isso entrou também. Bem, pessoal, nós estamos terminando. Deixa eu falar para vocês uma novidade que eu vou falar ali. A Márcia disse ali, eu não conheço evangelho que reze a Ave Maria. Márcia, então você não está. Qual é que acabamos de descobrir que a Márcia não está indo na frente do quartel. Não. Márcia, você não está no quartel porque está tendo um monte de acontecendo. Aí o Vitor vai explicar melhor. O Vitor que está participando aí das 72 ele que está manjando, ele vai abrir a caixa de Pandora. O Vitor vai falar sobre os quartéis. E beleza. Ele vai falar o que ele conhece dos quartéis. Então, Márcia, você não está aí nos quartéis. O que o Márcia falou ali, adorei a doutora. Olha, doutora, adorei a doutora. Vai ser obrigada, a irmã dela que o Davi conhece. O Davi conhece a irmã dela. Adorei a doutora, subsuave e comunicativo, vou adorar interagir com ela. Sim, Márcia, o Vitor, então leva ela no seu canal, combina com ela. Pessoal, segue lá. Marca aí, Psicoeducação. O canal do nosso amigo, ele fala coisas de assunto muito sério, a gente está hoje brincando com ele aqui, mas é um cara muito sério, um amigo, uma pessoa que eu conheci aí, um coração bom, uma pessoa que fala a verdade e não tem travas na língua. Leva a doutora lá qualquer dia, doutora, vai lá no canal do Vou lá, vamos lá, vai ser uma satisfação. Já estou pondo
do canal do cara aí. Não, eu já vou me inscrever lá no canal dele, já vou marcar o meu lá, que ele se inscreve no meu também. Márcia, vocês todos aí, dão uma, olha lá, o nome dali, ó, Psicoeducação. Eu fiz uma E, live gente, com não ele. esqueçam que sábado eu tô das 8 às 10 da manhã, na 95.7 FM, com o Daniel de Oliveira, apresentando lá o programa Show do 95.7. E no domingo tem o Momento Jurídico às 8h30 da manhã, que a gente fala aí de direitos, tá? E nas segundas-feiras aqui, eu, Oswaldo, Davi, vamos falar aí dos 7 de Guaratuba e muito mais coisas. Na véspera de Natal vai ter também o programa ou não? Acho que véspera de Natal a gente dá um descanso pra galera, né, Oswaldo? Véspera de Natal eu vou estar em Curitiba, Araucária. Opa! Eu vou estar por aí. Vamos ver quem falou aqui. Para mim é incrível o evangelho que reza a Ave Maria. Márcia sorriu, psicoeducação falou ali, Silene entrou. Boa noite, Silene. Boa noite! Beijo! Então, pessoal, segue aí, segue também Turismo no YouTube, Davi dos Santos Soares. Eu, pessoal, dê uma força também. Hoje eu até ia fazer um bannerzinho, uma coisa agradecendo vocês que o meu canal. Bom, antes de falar, deixa eu ver aqui se eu não perdi, né? Eu vou falar, vou passar vergonha. Deixa eu só confirmar se eu não perdi. Bom, se eu perdi, eu estou perdendo muitos inscritos. Eu atingi os 5 mil no Instagram. Parabéns! A gente está aí há pouco tempo, do ano passado para cá, a gente montou. Depois começou a vir, eu não tinha nada, nem meu Instagram comecei a ser zerado. Tinha um Instagram que tinha 4, 5 pessoas. O meu Face também já passou. O meu canal, só o meu canal do YouTube. Pessoal, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, Oswaldo Marceneiro. Procura Oswaldo Marceneiro, Casa Evandro, dá uma força lá. Eu devo ter 2.600, 2.000 e alguma coisa só. E andei perdendo muito seguidores. E eu ia agradecer o pessoal por conseguir 5 mil no Instagram, mas é pouco, mas é 5 mil pessoas que tem. Nossa, gente, 5 mil pessoas é muita visibilidade. Às vezes você pensa em, coloca 500, 600 pessoas dentro do ambiente para você ver quanta gente é. Gente pra caramba. Pessoal, a gente queria falar para vocês, agradecendo. Eu perdi muitos seguidores porque eu disse uma coisa há uns tempos atrás e venho dizendo que eu não tenho partido, eu não sigo por partido, eu vou por pessoas. Ah, mas você vai escolher A ou B? Eu não vou escolher A ou B, eu vou escolher o que eu não quero para mim. Eu não quero para mim a tortura. Eu sofri tortura, eu passei por tortura, não vou entrar no detalhe agora. Então, quem aceita a tortura, quem abraça a tortura, quem é a favor da tortura, não me representa. Eu falei Sim. Isso aí e um monte de pessoas tentaram, de tudo quanto é jeito, dizer que eu estava errado. Eu acabei perdendo muita gente, muitos seguidores, acabei perdendo também pessoas que, puta, eu não esperava. Pessoas que sempre... Sabe o que falaram para mim, doutora? Eu sempre estive do seu lado, falei isso, você passou, mas agora estou vendo que você é meio radical, não sei não se negócio do caso levou, tentou jogar até em xeque. Não adianta, Oswaldo, tem gente que é desonesta mesmo, não dá pra gente levar em consideração. Se você for para X candidato, eu vou acreditar que, se eu for para outro lado, eu vou ficar na dúvida, saindo para o lado de bandido. Peraí. Ah, tá. Então, pessoal, a pessoa tentar medir, a pessoa tentar fazer isso. Então, pessoal, segue lá. Oswaldo Marceneiro, caso Evandro, no YouTube, passa para os amigos, fala até meu padeiro, pro faxineiro, qualquer pessoa aí seguir a gente lá. Segue a doutora aí. A doutora tem o Gordofobia. Ela falou uma coisa para mim. Gordofobia de cada dia. E vou até deixar já essa pergunta para o Vitor me responder na segunda-feira. Sabe o que ela falou, Vitor? Sabe o que ela falou, Vitor? Que o mundo... Só que não é falar agora, vamos deixar para segunda-feira. Claro. O mundo não gosta dos gordos. Que os gordos não fazem parte diretamente do gosto do mundo. Vitor, então, sabe responder isso? O que quer dizer a psicologia? O que ela quis dizer com isso? Guarda esse questionamento. Deixa eu ver quem falou mais aqui. No YouTube eu perdi 300, mas já ganhei mais de 1.000. Olha aí, o Davi. Também o Davi. Vou contar um segredo do Davi. Ô, Davi, fala pra nós aí. Já trocou a cueca ou não? O Davi estava... até dia primeiro. Uma cueca vermelha. Ele falou para mim que ele não ia ter aquela cueca vermelha enquanto o Lula não subia a rampa. Eu não sei se ele tem mais de uma cueca vermelha. Tem que saber tudo isso também. É promessa, ele falou que a cueca vermelha, né?
Davi, nós Eu vamos não vou saber interferir. você. Nós vamos trazer o Davi qualquer dia aí. Será que podemos Vamos. mostrar cueca ou não podemos mostrar cueca? Não, Leandro? Não. Mas Obrigado. e o direito de expressão dele se mostrar? Ah, não, mas daí já, né? Quer dizer, aí o pessoal tem que entender uma coisa: o direito de expressão é o direito que não pode violar a lei. Não podemos botar Exatamente, ó. Exemplo perfeito. Quem mais está falando ali? Só ficou os bons. Boa noite, minha amiga, minha irmã, Maria Julião. Boa noite, Maria Julião, que entrou ali. Ah, tá falando boa noite para a Márcia lá. O Vitor falou, boa, também sou gordo e tenho lugar de fala. Olha. Então ele entende, nossa Então, conversa vai ser boa. Você é gordo, eu não é que estou falando, só quem falou isso foi a doutora. Ela falou que o mundo não gosta de gordo. Siga aí o canal de Gordofobia. Gordofobia de cada dia. A doutora TikTok. tem um canal também no TikTok. Fala nisso. No Instagram. Eu abri uns canalzinhos no TikTok, com tanta perturbação, devo ter lá uma meia dúzia de pessoas só. Quem segue lá no TikTok também, pessoal. O Kawaii também abriu. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos nos apoiar. Eu nem o... Ô, Davi, tá com vergonha, tá com vergonha. Olha só, olha o que é o malandro. Olha o que é o malandro. Você pode trazer o Davi aqui, só de cueca, ele está querendo parecer pelado. Olha aí. Jesus, me acuda. Ele vai exigir o direito como é o direito da liberdade de expressão. O Davi já quer parecer pelado. Vai fazer uma performance artística. Davi, para com isso, Davi. Bom, pessoal, então foi isso aí. Tivemos um bate-papo aí, doutora. Muito bom. Doutora, passa para gente finalizar, aonde encontra você nas redes? Coloca lá, se jogar no Google Daniele Biondo Crossetti, vai aparecer Facebook, Instagram, TikTok, canal do YouTube. Meu canal do YouTube é pouca gente, tem pouco seguidor lá, mas tem uns vídeos super interessantes, né? Entrevista que eu já dei, lugar que eu já fui, contando história lá, tem uns pedaços do trabalho na rádio, né? Então, tem bastante material lá. E no Gordofobia de Cada Dia também, a gente fala de gordofobia, principalmente no canal do TikTok, tem lá os bate-papos, são sempre 3 minutos relatando experiências aí com relação à gordofobia, trazendo algumas discussões. São coisas importantes da gente conversar, e é um contexto bacana, tá? Então, quem puder segue, quem assiste lá, que vai ser bom para nós. Certo, pessoal. Só corrigindo ali, certo. Davi, o nome dela está dizendo, Davi, meu nome é Márcia, não Maria Julião. O Julião que ela traz ali é São Pedro Julião. Ela é muito devota, ela tem uma história. Vamos trazer uma hora essa Márcia topar, contar uma história para a gente aí. Então o nome dela é Márcia. O Davi falou Lula sempre, fala cueca, já assumindo a cueca. Então, pessoal, só estou esperando aí. Tamo junto, Davi. Eu falei que ia contar no finalzinho a novidade. No caso, eu não vi os Pix cair, eu vejo esses canais por aí, mas vou contar assim mesmo. Então, pessoal, segue lá. Instagram, Oswaldo Marceneiro. YouTube, Oswaldo Marceneiro. Facebook, Oswaldo Marceneiro. Twitter, Oswaldo Marceneiro. Kawaii, Oswaldo Marceneiro. TikTok, Oswaldo Marceneiro. E a nossa luta é uma fanpage. Segue lá, dê uma força, ajude a gente aí. Segue o Davi dos Santos Soares Turismo no YouTube. Segue aí o nosso amigo Vitor Matos Souza, Psicoeducação. Bem, pessoal, finalizando, eu queria falar para vocês a novidade é o seguinte. O Ivan Mizanzuki, um anjo, um guerreiro. Ele não foi para escrever a história para ajudar nós. Ele foi contar a história e no meio dessa história apareceu a verdade. E disso virou uma série. Quem não assistiu, assista a série Casa Evandro Globoplay. Muitos estão falando para mim, tem 8 episódios só. Não, pessoal, não tem 8, tem 9 episódios, 9. Tem porque muitos streams que tem por aí, piratas, não traz o nome episódio, onde foi um episódio feito exclusivo para mim. Uhum. Quem não tem Globoplay, não consegue ver, fala para mim, eu ponho vocês para assistir, pessoal. E morreu a série por ali, morreu o podcast, morreu porque isso não morre, vai história tempo. Ele começou a fazer Altamiras, os meninos de Altamira. Emasculados de Altamira. Vai sair, parece que a série também na Globoplay dos meninos de Altamiras. E ele acabando os meninos de Altamiras, vai fazer um novo. Qual o novo que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai contar? O que ele vai trazer? Os segredos dos bastidores, as coisas escondidas. Leandro Bossi vai vir aí, a história de Leandro
Bossi, o osso que foi encontrado, como foi encontrado, o que foi Ah, encontrado. isso é tão importante, meu Deus. Olha, cheguei até me arrepiar, pessoal. Mal Ele posso esperar. vai trazer a história de Leandro Bossi. Poxa, Isso aí aqui. eu vou fazer amanhã um vidinho mostrando, falando as coisas que ele falou, vou postar aí. Então, pessoal, vai vir aí, depois dos Minas de Altamira, que eu acho que não sei como tá, que fase, tá, que eu acabei perdendo umas partes. Mas quem não se Eu acho que está siga, no pessoal, finalzinho. siga Uhum. Vamos Azul, que o podcast. E assim que vai ter a série, aí vai trazer Leandro Bossi, que agora, tempo atrás, acharam um osso, que era o osso, não era o osso, era uma menina. E com certeza, agora contar Leandro Bossi, automaticamente vai ter que trazer a história nossa novamente. Eles acusam a gente também de Leandro Bossi. Falando nisso, um abraço ao doutor Luiz Carlos de Oliveira, um anjo, um guerreiro, ao nosso advogado também, um abraço. Fiquem todos com Deus, pessoal. Eu acho que nós tínhamos que falar isso aí. O Davi falou ali, Davi, meu nome é Márcia, corrigiu, desculpe o teclado, tá falhando. Tá falhando. Tudo bem, Davi, sem problema. Então, encerramos por aí, pessoal, agradecer a todos. Então, muito obrigada, uma boa noite para todo mundo aí, gente, até semana que vem. O de segunda que vem vai ser legal, vai ter o Vitor Matos aí, trazendo pra gente. Espero que ele resista a 72 horas, né? Espero que ele resista e venha contar pra gente a história. Lembrando, pessoal, amanhã eu tenho, entrando mais uma pessoa ali, Nice, desculpa, a gente está saindo, chegou, mas vai estar gravado. Terminando, mas assiste que vai ficar na internet. E amanhã eu tenho a doutora Luciana Maria, ela vai falar sobre... Ô, Vitor, Davi, isso é para você, Davi, ó. Ela vai falar sobre constelação familiar. O Vitor entendeu alguma coisa sobre constelação familiar. Ela vai contar o que é a constelação familiar, o que ela age, diz que a constelação familiar pode ajudar no amor, na saúde, relações de família, quem está com problemas dentro de casa, dentro de família, ajudar no trabalho, lado financeiro, constelação familiar. Aí, Davi, pode, quem sabe não arranja um novo amor para virar o ano aí. Então, pessoal, amanhã nós temos uma live nesse mesmo horário, 7h30, com a Lúcia Maria. E quarta-feira nós temos uma live com uma pessoa maravilhosa aí. Ela vai trazer para a gente sobre... eu não sei se já falei para vocês ou não, é uma menina trans, ela vai contar, eu não entendi bem o que é isso, talvez o Vitor pode dizer o que é isso, não sei se a doutora sabe dizer, uma menina trans em transformação, que ela conseguiu, doutora, você como direitos humanos, ela conseguiu o RG, ela conseguiu o CPF, ela conseguiu... Provavelmente ela está em transição de gênero, né? Porque tem uma coisa aqui, quer ver? Eu queria até... O nome dela é Lucrécia de Apolo. Então tem uma coisa que eu estou vendo, parece que tem a diferença de transexual e transexual. Escrito com 2 S e com S só. Isso aí eu quero saber dela quarta-feira. Isso aí ela vai... Lugar de fala é dela, vai saber te explicar super bem. E também como que conseguiu mudar os nomes, mudar... Sabe? Eu não sei como conseguiu. Então isso aí nós vamos saber quarta-feira. Então amanhã a doutora Luciana falando sobre psicologação, falando sobre constelação, e quarta. Vamos encerrar então, para quem falou mais daqui, o que ele falou? O Canice falou tranquilo. Desculpa nisso, mas Anice, acompanha a doutora aí. Vitor, bem pouquinho, sou mais de psicanálise, mas entendo algumas premissas. Ela deve estar transicionando. Então, está em transição. Quarta-feira, o que é uma menina trans? Mas será que... Não, acho que mudou só o nome, né, doutora? Será que... Não, isso aí eu não quero... Não, isso aí ela vai te explicar, porque assim, ó, eu já trabalhei com um dos primeiros casos de transição de gênero aqui no Paraná, para lutar pela cirurgia, enfim, mas isso aí é história para mais de metro para contar. Só que me deixou curioso, vocês ficaram curiosos, acompanhem quarta-feira a superação de vida dessa pessoa. Fiquem todos com Deus, JM. Boa noite, gente, fica com Deus. JMS chegando, nós saindo. Capaz de Deus esteja com todos. Acompanhe a JMS, desculpa por causa do horário, temos que sair. Vitor, segunda-feira, Davi, um abraço, capaz de Deus com todos. Márcia, ore por nós, ore pela doutora, capaz de Deus esteja com todos. Boa noite, doutora. Boa noite, gente, brigadão. Amém. Você também, Oswaldo. Até.